Boa noite. Crises humanitárias. Este é o tema da edição de hoje do Jornal da UFO. Quais as saídas para tantos problemas graves que acontecem no mundo? Você vai saber também o que a Universidade Federal de Uberlândia tem feito para ajudar refugiados. Comigo no estúdio estão o professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Aldo Duran, e a historiadora graduada na UFO, Aida Cruz. Ainda hoje, você confere quais eventos estão na pauta da universidade para os próximos dias. O Jornal da UFO está no ar. Ao sair do país de origem em busca de uma vida melhor, os refugiados encontram muitos desafios. Aqui no Brasil, não é diferente. Por isso, a Universidade Federal de Uberlândia e projetos voluntários têm trabalhado para ajudar essas pessoas. O Tamer está no Brasil há mais de 3 anos. Ele é natural de Homs, uma cidade no oeste da Síria. Morou em São Paulo e também em Fortaleza. Há 1 ano, veio para Uberlândia trabalhar em um restaurante árabe. Foi bom, graças a Deus, ficar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil abre a porta para a gente refugiado. Eu de lá, de Síria. Então, eu saí de Síria, moro no Jordão há pouco tempo, 2 anos, depois venho para cá, para o Brasil. O chefe de cozinha saiu da Síria por causa da guerra civil que atinge a maior parte do país há 6 anos. Nestas fotos, é possível ver como ficou a casa do Tamer após um dos bombardeios. Ele veio sozinho para o Brasil. O desejo agora é de trazer toda a família para viver aqui. Não tem como mais gente morar lá. Lá tentava meu pai, minha mãe, meu irmão. Na verdade, eu tenho vontade de trouxe eles para cá. Agora é muito difícil, porque também não tem trabalho certo ainda. A nacionalidade com maior reconhecimento de refugiados é a Síria. Além disso, até 2017, o Brasil reconheceu 10.145 pessoas que vieram de várias partes do mundo. Em Uberlândia, segundo a Polícia Federal, 31 refugiados solicitaram o registro no ano passado. Neste ano, foram 10 solicitações até agora. De acordo com este professor de Direito da UFO, quem solicita refúgio precisa ter enfrentado algum tipo de situação no país de origem, como uma guerra. A pessoa ela recebe status de refugiado quando ela sofre algum tipo de perseguição no país de onde ela advém, né? Então ela mantém a condição de refugiado, caso essa condição seja deferida pelo governo brasileiro, por um órgão, né, que analisa a questão do refúgio. E se o país deixar de ter a situação social ou política que criou esse estado de perseguição, ou então, se ela quiser por vontade própria e tiver as condições de pedir um novo visto, como um visto de trabalho, um visto de estudo, ou um visto por reunião familiar, ela pode fazer sim essa mudança. Agora, é importante que ela tenha certeza que ela já possui essas condições, porque o refúgio, enquanto é mantido, dá a ela também direito de permanecer em território nacional e trabalhar. Para auxiliar na documentação de pessoas estrangeiras, o Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ESAJUP, presta assistência para estrangeiros em situação irregular ou de risco. Tiago também coordena este projeto e explica que o serviço existe desde 2015 e já resolveu 7 casos. Nós temos o trabalho, então, de atendê-los, orientá-los em relação à legislação brasileira para que eles possam permanecer em território nacional em situação regular, ou então, diante de alguma questão mais séria de vulnerabilidade, fazer um primeiro atendimento, entender a situação e, eventualmente, encaminhar para as autoridades competentes. Uma das principais dificuldades dos refugiados quando chegam ao Brasil é o idioma. Pensando nisso, uma ONG aqui de Uberlândia tem oferecido aulas para os estrangeiros. E são ações como essa que têm aberto portas para essas pessoas. Kelly é uma das fundadoras da ONG e professora de francês. Há 2 anos, ela e outras pessoas ficaram sensibilizadas com a situação de haitianos em Uberlândia e resolveram ajudar com as aulas. Era um grupo de haitianos e assim, pela facilidade de comunicação, eles logo começaram a expressar as dificuldades deles. Nenhum falava bem o português, a gente já notou casos de exploração de trabalho análogo à escravidão, né? Então, diante disso, a gente percebeu de imediato a necessidade do português,
que o português era a necessidade para eles conseguirem ter um bom trabalho, entender os direitos deles, saber onde correr, o que fazer. Atualmente, as aulas acontecem em espaços cedidos pela comunidade e são ministradas por voluntários como a Alessandra, do Núcleo de Francês do curso de Letras da UFO. As aulas elas são diferenciadas porque o público é muito específico, então a metodologia é a metodologia de ensino de línguas estrangeiras, mas adaptada para esse público específico, que varia também dentro de cada grupo. O Tamer aprendeu o português básico antes de começar as aulas particulares com uma das voluntárias da ONG, mas garante, uma aula faz diferença. Conseguiu ler, conseguiu a conversa, escreve palavras portuguesas. Eu acho a língua muito bom, muito. Eu gosto, eu adoro essa língua de português. Só precisa a gente estuda mais, para aprender mais. Para Alessandra e Kelly, a experiência com os refugiados vai além de ensinar uma língua. Para mim é muito rico. Eu entrei em contato com a cultura muçulmana quando eu estive no meu doutorado na França. Eu aprendi muito com eles e com a religião deles, que é o Islã, e me tocou profundamente a forma deles verem o mundo e deles se ajudarem. E vendo o preconceito e o racismo naquele país, junto naquele momento do terrorismo, que se intensificou, quando eu voltei eu senti um desejo muito grande de servir a todos aqueles que, como os muçulmanos na França, poderiam estar passando situações semelhantes aqui no Brasil. Para mim, assim, é muito gratificante porque você acaba participando da vida deles e da história. Então, é muita dificuldade, é muito sofrimento. Então, o sofrimento de ter deixado a casa deles, a família deles, porque eles não vieram com aquele sonho, né? Então, sério, porque tinham que sair mesmo para sobreviver, a maioria dos casos. Se você quiser fazer doações ou se candidatar como voluntário dessa ONG, pode enviar o e-mail para o projeto taare@gmail.com ou entrar em contato pelo Facebook Projeto Taare. Bom, e para conversar sobre crises humanitárias, nós convidamos a historiadora Aida Cruz e o professor do Instituto de Ciências Sociais, Aldo Duran. Aldo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aida, mesma forma, muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer. Aldo, o Brasil sempre recebeu de braços abertos refugiados ou não estrangeiros que aqui chegam em busca de abrigo ou de uma vida melhor. Por exemplo, nós temos agora a mais recente da Venezuela, os venezuelanos que vêm aqui fugindo de uma situação desagradável que vivem em seu país de origem. Isso é um exemplo para outras nações? Evidentemente, é um exemplo para atenuar aquilo que se conhece, se chama como crise humanitária. Mas, na verdade, tem um tratado, a própria ONU, que tem um órgão, né, que trata sobre essa questão das migrações internacionais e os refugiados internacionais. Então, nesse tratado da ONU, nesses órgãos, todos os países se responsabilizam, né, por receber refugiados ou então criar as mínimas condições para atenuar a situação de calamidade, né, desses países. Então, a maioria dos países da ONU, por exemplo, já existe essa responsabilidade lidando com esse tipo de populações, tá certo? E o Brasil não ficaria atrás em relação a essa responsabilidade internacional. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma observação crítica sobre o conceito mesmo de crise humanitária. Esse conceito, ou essa palavra, ela é muito elástica, né, muito abstrata, porque tratar de crise humanitária, né, abstrata, tirando aspectos concretos, né, de quem que cria essas crises. Então o conceito já tem um problema aqui semântico de definição, porque tudo parece que qualquer crise seria humanitária, né? Então eu denominaria essas crises, né, seriam crises sociais provocadas
né, por países que detêm potências, né, crises sociais fabricadas, planejadas, causadas pelos interesses desses países, né, que predominam no plano internacional. Como é que você vê isso, Aida? Concordo plenamente com o professor Aldo, e nós temos que perceber também que existe semanticamente a discordância, o humanitário e o social. O humanitário já chega no ponto em que nós, seres humanos considerados politicamente conscientes, já pensamos no ser humano em uma subcondição de vida. Porque a crise, ela é política, ela é social. E todos os fatores que a provocam, Orley, são considerados crises políticas pela guerra civil, pela falta de alimentação, principalmente pela condição de subhumanidade que se impõe a países subdesenvolvidos e sempre respondendo a interesses, como o professor colocou, de grandes grupos. A seção da ONU, né, criada logo após a Segunda Guerra, em 1945, que cuida desta política de refugiados, ela está realmente tentando considerar que os refugiados podem ser absorvidos, acolhidos por demais nacionalidades, exatamente para tentar redimensionar aquilo que nós chamamos de crise política, e não simplesmente a subhumanidade a que alguns povos ou etnias têm sido colocados. Concordo plenamente com o professor, e realmente crise humanitária deve ser pensada num sentido mais amplo. Crises políticas, e não simplesmente do que nós chamamos de poderes políticos, mas inclusive da concepção que o outro ser humano tem sobre o ato político deste ser humano. Bom, questões semânticas à parte, as pessoas envolvidas nessa questão sofrem na carne esse problema, se é política, se é social, se é humanitária. Tem que achar uma solução. Como é que você vê isso? Então, nessa linha de argumentação, né, a solução colocada pela ONU, né, e pelos países europeus, Estados Unidos na frente, no caso da guerra da Síria, né, 2015, a gente já conhece aquele menino que morreu na praia lá, né, e logo a mídia internacional focou com grande estupor. E também no caso da Hungria, né, o pessoal migrando, né, sírio, a maioria predominantemente sírio, foram lá, e uma repórter lá de uma pernada, vamos supor assim, né, obstaculizando o ingresso livre, né, das pessoas lá. Então, tudo se passa como que a solução dessa migração forçada, né, seria praticamente a ONU estipulou claramente a responsabilidade dos países, mas por incrível que pareça, a maioria dos refugiados não vão para a Europa, embora aquele foi digamos, foi visto como um perigo, né, na Europa, né? Inclusive a Merkel lá sobre os turcos, a menina turca chorando, querendo colocar, falando assim, não, nós temos que dar solução, mas o país não quer dar solução, coloca muro. O Trump lá teve que colocar um muro no México. Então aqui a solução, então, não é uma solução paliativa, uma solução estritamente assistencialista, como está se passando agora, né? Então, e o pior de tudo, né, que os países do terceiro mundo, a América Latina, tem outros países na África que absorvem, né, essas grandes quantidades de refugiados, e o Brasil está fazendo a sua parte. Deveria fazer mais ainda, né? Mais ainda. Mas a solução, aí que está de novo, discutir a solução, temos que discutir as causas do problema aqui. A gente volta já já. Muito bem. Hoje temos muitas participações sobre este assunto. Vamos começar com a Lara. Eu gostaria de saber mais sobre como se pensa sobre que sentido que os conflitos do Oriente Médio, que são vários e a cada ano sempre surge um e nunca se encerram. Eu queria saber mais de um contexto mundial, como
como solucionar esse problema, mas também levando em consideração um aspecto geral da humanidade. Aida. Lara. Bem, Lara, Lara. Quando falamos destes conflitos, né, como ela citou, Oriente Médio ou todo o mundo, nós não temos uma causa definida. Como o professor colocou, são inúmeras. Vai desde a minha concepção para com outro ser humano, a minha atuação com aquilo que eu faço. No caso que ela menciona, todo o Oriente, nós temos desde questões climáticas severas, que não podemos esquecer. Por exemplo, Somália, norte da Somália, hoje com El Niño. O El Niño que me faz calor aqui provoca fome no norte da África. Aquele lixo que eu acumulo, ele provoca, sim, outra consequência em outra parte do mundo. No Oriente Médio, hoje, nós estamos com os chamados conflitos de guerra civil, principalmente pelos grupos radicais. Questões religiosas, questões políticas, grupos considerados minimamente organizados na política e que querem tomar o chamado poder. Então, Lara, eu acredito que, como resolver isso, eu percebo em 3 momentos. O indivíduo, quanto cidadão, a humanidade, percebendo-se como um cidadão e um mundo que precisa estar trabalhando, e as questões políticas. E essas questões políticas, elas não se resolvem no ato de ONU pedir uma fortuna para os países para querer resolver, porque nós vamos entrar no assistencialismo. Eu vou lá, está com fome, eu resolvo a fome do hoje. Só que a fome é de 10 anos para frente e de 10 anos para trás, milênios. Então, é estrutural. Planejamento, política séria, Estado de Direito eficiente e, principalmente, o discurso de que aquilo que não me atinge não me diz respeito. Muito bom. A Alexia também tem uma dúvida. Minha dúvida é como nós, acadêmicos, estudantes, podemos procurar saber mais sobre essa questão da crise de uma forma menos fora do senso comum, uma forma mais de empatia. Paulo. Bom, Alexia, primeira coisa é, exatamente como você falou, tem que sair do senso comum e fazer a crítica justamente àquelas fontes de notícias que já vêm, digamos assim, montadas, preparadas, fabricadas para mostrar um lado só dos interesses dos países europeus ou dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é entender, se informar criticamente como é que a gente lida com essa questão para poder pensar uma solução. E aqui a solução, de novo, passa não pela questão assistencialista, embora já a própria ONU fala que existe digamos, uma responsabilidade compartilhada dos países da Europa, Estados Unidos, América Latina e o resto. Já tem digamos assim, diretrizes, né, para agir sobre isso, né? Porque, digamos, o refugiado, que é um trabalhador assalariado, pobre, desempregado, no caso de mulheres com filho ou gestante, né? Não só a questão da fome, é uma questão de condições mínimas, né? Assim, humana, né? No caso aqui, os trabalhadores, que eles têm um direito à livre circulação das fronteiras, e não ao contrário, barrar de uma forma solapada ou aberta como os Estados Unidos. O Brasil, embora trabalhe com essa problemática, mas de uma forma solapada que é lamentável, né? No caso da Venezuela, dos imigrantes lá da Venezuela, na fronteira, digamos, norte com o estado de Roraima, eu li uma reportagem lá e eu fiquei assim, não chocado, mas já mais ou menos entendo essa situação. Como chegou ao ponto xenofobismo, racismo, de expulsão até de morte de alguns venezuelanos, que a grande maioria que sofrem, trabalhadores desempregados, a grande maioria popular, né, pobre, né, tem que procurar outra fronteira, outra forma de sobreviver. E ao ser acolhido, eu acho que agora está mais ou menos numa faixa de 30 mil lá em Roraima. E aumentando. E está aumentando. Agora, o que acontece aqui?
né? As soluções paliativas ali, inclusive o Temer foi lá, né? Mas para ajudar mais o Romero Jucá, que é o ministro, né? o senador, que na verdade ele está por trás de barrar a entrada desses venezuelanos de uma forma xenofobista e racista. Muito bom. Outra pergunta agora do Lucas. A minha dúvida seria a questão da imigração em relação aos países da Europa, que são os que mais recebem os imigrantes nessa situação de crises humanitárias, né? Nós já falamos mais ou menos sobre isso, Aida, mas sim, complementa, por favor. Quando se fala da imigração e da migração interna, como no caso do Brasil e principalmente imigração na Europa, nós temos que perceber que hoje a emigração, ela se dá por diversos fatores. A Europa teve interesse em receber os seus imigrantes. Quando percebeu que se instalava internamente problemas de conjuntura econômica, política e até xenofobismo, racismo e todas as questões que levam ao preconceito, começou-se a colocar números. A Europa sempre foi polo de imigrantes. O Brasil está sentindo isso agora, chegando a essa nova realidade. Agora, como se preparar, como se trabalhar, percebermos que, do mesmo jeito que eu posso migrar para outro lugar, o outro também tem direito. E aí vem o grande fator que eu acredito que o professor Aldo foi muito feliz na fala, que é o fato de que, e a Alexia perguntou, eu não entender a visão da crise política, humanitária ou a crise de imigração só pela visão da mídia. Porque a imagem é muito dolorida. Uma repórter chutando, uma criança desfalecendo de fome, uma mãe gritando por socorro. Espera, atrás disso nós temos questões políticas seríssimas da migração. Grupos que são valorizados para serem imigrantes e grupos que são desvalorizados para serem imigrantes. Então, acredito, né, Lucas, que volto à resposta da Alexia. Nós, como acadêmicos, nós devemos estudar mais profundamente, verificarmos, sim, entender o que traz e o que faz com que este ser humano precise sair do seu lugar, mas principalmente buscar as razões que levem a esse entendimento, entender. Muito bom, a gente volta já já com o nosso debate. Veja agora como fica o tempo amanhã. A terça-feira em Uberlândia vai ser nublada e deve chover forte a qualquer momento. As temperaturas recuam, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Monte Carmelo, o céu também fica nublado e pancadas de chuva podem acontecer a qualquer momento do dia, mínima de 19 graus e máxima de 28. Chove ainda em Ituiutaba. As nuvens dominam o céu na maior parte do dia e o sol aparece poucas vezes. As temperaturas variam entre 22 e 30 graus. Em Patos de Minas, a previsão é de possibilidade alta de chuva a qualquer hora e temperaturas amenas, mínima de 19 graus e máxima de 24. Em Frutal, mesmo com pancadas de chuva que podem ser fortes e poucas aberturas de sol, o calor permanece, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos com mais debates sobre este assunto aqui no Jornal da UFO. Estamos de volta e hoje a questão é sobre crises humanitárias. Nossos convidados são o professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Aldo Duran, e a historiadora Aida Cruz. Alguns estudantes gravaram entrevista com a gente falando o que eles pensam sobre esse assunto. Vamos ver primeiramente a opinião da Bárbara. Eu acho que a maioria das crises humanitárias que tem são feitas para ter paz. Só que nisso tem um grande ponto que as pessoas precisam de um poder. Elas querem paz, mas elas têm que estar no poder, sabe? E nunca se coloca no lugar do outro. Todo mundo se comove em ver as crianças da Síria, em ver as crianças da África passando fome. Tem muitas formas de ajudar. Tem sites que eu já entrei para tentar doar para as crianças da Síria. Mas todo mundo se comove, mas ninguém consegue mover um dedo para fazer isso, sabe? É por isso que a humanidade não vai para frente, não muda, entendeu? Tudo que tem na sociedade é nós que criamos.
e se a gente cria, a gente pode tirar também. Bom, eu fico triste, né, porque dá uma sensação de potência, você vê o próprio governo bombardear a população, como no caso da Síria, com bomba química, então isso deixa uma sensação de potência, no geral. Eu fico com muita dó desse pessoal que sofre e passa por essas situações e a vontade é de ajudar, de poder fazer alguma coisa por eles. Eu sei que existem muitos sites que oferecem ajuda para eles e é sempre importante compartilhar esses sites, essas informações para poder ajudar de alguma forma esse pessoal. Como é que as pessoas, resumindo essas questões dos meninos, como é que as pessoas podem ajudar de forma prática também, Aldo? A forma de ajudar de forma prática é que acaba recaindo, né? Tudo parece uma solução no indivíduo, né? E a solução aqui é conscientizar, né, sobre os verdadeiros problemas que causam, né, essa crise chamada crise humanitária, né, que eu chamo de crise social política planejada, fabricada pelos que detêm o poder no mundo, né? Circula por aí, né, a ideia de que, por exemplo, num contexto de fake news, né, e da pós-verdade, você não sabe agora quem que detém a verdade. Então, e a mídia dominante, hegemônica mundial, ela, por exemplo, agora criou, da informação que eu tenho sobre armas químicas lá da Síria, que na verdade a Rússia está por trás, se não fosse a Rússia estaria em uma situação mais calamitosa lá, e que de fato foi planejado, fabricada essa situação para invadir, para bombardear, né, a Síria, né, e essas notícias veiculadas acabam mais ou menos desorganizando o indivíduo, desinformando, né, as pessoas, e tudo parece que acabaria sendo do nível individual, mas não é assim. Né? Temos relação entre Estados, né, que devem cumprir esse acordo da ONU, que não cumpre. O Brasil deveria fazer muito mais em relação a isso, mas na verdade os países chamado aqui dos países pobres da América, o emergente, né, são que acabam levando o piano, né, em relação a essa situação. E os Estados Unidos e a Europa acabam fabricando falsa notícia com interesse, que essa crise humanitária acaba ocultando o verdadeiro interesse, né, e provocando essa situação calamitosa. Então, eu chamo essa crise humanitária, na linha que a professora também ainda está falando aqui, de crise social, política, que eu chamo assim, provocada. Né? Provocada pelos países, pelos interesses, tanto do setor da sociedade civil como oposição, guerra civil forçada, né? E interferência de países na soberania dos outros países. Né? No caso da Síria, não foi encontrado, digamos assim, como que o governo está por trás disso. Então, um contrassentido. Né? Nenhum agente químico. Então, você tem que o indivíduo, pelo menos, se informar. E aí que está difícil. Diante da informação geral que você tem, hegemônica, né? Que tudo é filtrado pelos jornais, pela grande mídia norte-americana, que se espalha pelo mundo. O que a gente tem que fazer nessa era da internet? Procurar, como esse debate aqui, fazer outros debates para discutir a questão central, e qual que é o essencial e qual que é aleatório. Né? Aida, voltando ao comentário dos meninos, como é que você vê isso? Bem, eu vejo em 3 perspectivas. Creio sim no indivíduo. Não no indivíduo que faça assistência social. Não é porque eu dou alguma contribuição que eu estou resolvendo o mundo. Mas no indivíduo que procure politicamente saber. Politicamente ter consciência do que está sendo realizado e principalmente verificar aquilo que pode ser feito politicamente sabendo. Segundo momento, que esse indivíduo cobre exatamente do Estado, cobre do poder, cobre daquilo que ele precisa saber através das diversas instituições que existem para esse Estado. E a terceira perspectiva, que nós possamos mudar a forma de pensar a crise humanitária e sim pensar na crise social, política que é produzida e construída.
Antes de encerrar o jornal, saiba quais os eventos na UFO nesta semana. Olá pessoal, semana começando e se você vai ter algum tempo livre, já se programe para ir em algum desses eventos. De hoje até sexta-feira, acontece o curso teórico e prático sobre Campylobacter spp, implicações na saúde pública, nas aves, na indústria e diagnóstico laboratorial, promovido pela Faculdade de Medicina Veterinária da UFO. A Campylobacter é uma bactéria importante para a avicultura e para a saúde pública. O treinamento tem foco nos profissionais das indústrias e do setor público, além de alunos de graduação e pós-graduação e docentes da área. O evento é pago e para participar é preciso fazer inscrição. Na sexta-feira, dia 20, tem o curso de extensão chamado O Universo Conceitual da Língua, oferecido pelo Programa de Linguagens da UFO. A atividade é aberta e busca os estudantes do ensino médio até pós-graduandos. Tem emissão de certificados para os participantes e se você tem interesse, as inscrições ficam abertas até sexta-feira. O link está lá no site eventos.ufo.br. Entre hoje e quarta-feira, acontece o seminário de apresentação dos grupos de pesquisa do Instituto de Ciências Sociais da UFO, o Observatório de Políticas Públicas, o Grupo de Estudos e Pesquisas de Gênero e muitos outros têm apresentação garantida. Todas as exposições são no auditório 3C da Biblioteca do Campus Santa Mônica. O evento é gratuito e aberto a todos. É uma boa oportunidade para conseguir horas complementares para o currículo, porque tem emissão de certificado de participação. Esta é a programação para os próximos dias. Não perca! E até semana que vem! Aldo, Aida, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente tem assunto aqui para mais, no mínimo, mais 2 programas. Mas, infelizmente, o tempo não perdoa. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Aldo. Aida, boa noite, obrigado. Boa noite. Amanhã o assunto é saúde, IST, infecções sexualmente transmissíveis, mais conhecidas como DSTs. Vamos entender o que são as PrEPs, profilaxia pré-exposição, e também falar de outras infecções sexualmente transmissíveis. Envie suas perguntas para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Boa noite.